Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, na verdade, esse é o nosso objetivo aqui no Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender sobre os mais variados temas relacionados ao assunto saúde, na certeza de que hoje não será diferente. É mais uma oportunidade de muito aprendizado, contando sempre com a sua participação para a gente poder realmente bater papo. Você mandando a sua pergunta, a sua dúvida, os seus depoimentos, né, sobre os assuntos que nós tratamos aqui, contando sempre com essa interação que é super positiva e a gente gosta bastante aqui no Consulta ao Doutor. Daqui a pouquinho eu já vou apresentar o tema do nosso bate-papo de hoje, apresentar o nosso convidado, já vou abrir a oportunidade para você começar a participar, mas tudo isso daqui a pouquinho, porque antes eu quero reforçar com você, e você que nos acompanha, que já conhece aqui o Consulta ao Doutor, eu tenho certeza que você já visitou e já conhece também o nosso canal lá no YouTube. Mas, de repente, você está chegando agora na programação, conhecendo agora, inclusive até por conta de toda essa nova dinâmica, né, no nosso dia a dia, muita gente em home office também, de repente você conhecendo a programação agora, eu quero te apresentar, faço questão que você conheça e, se possível, divulgue também, compartilhe com outras pessoas, que é o nosso canal lá no YouTube. Para você chegar lá, nós pensamos aqui numa ferramenta que vai te levar lá rapidamente e você vai utilizar esse QR Code aqui, ó, que aparece no canto superior do seu televisor. Muito simples, aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você é direcionado até lá. Alguns aparelhos não têm essa tecnologia, não vai fazer isso automaticamente, não tem problema nenhum. Antes, você vai na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e aí é o mesmo passo a passo, não tem segredo, você chega lá no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, no lugar que você estiver com um sinal de internet você nos assiste. Não tem mais desculpa agora para não acompanhar a nossa programação. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis para você. Chegou no meio de um bate-papo, alguma orientação que você queria, mas ali na hora perdeu, não conseguiu pegar. Você quer compartilhar esse conteúdo com alguém ou ainda rever algum trechinho do programa? Bom, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Todo o nosso material fica à sua disposição, uma navegação muito simples, muito fácil, não precisa ser especialista para poder se localizar por lá, você vai perceber isso. Dois detalhes que são importantíssimos. Primeiro, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade, tá certo? E depois ative as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver material novo, você é informado e não perde nada do que acontece no dia a dia da nossa programação. Eu quero aproveitar também para colocar aí à sua disposição os outros canais da HIT, lá no Facebook e no Instagram. No YouTube você acompanha a nossa programação propriamente dita, nesses outros dois canais você vai acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores, a preparação dos programas, o que acontece ali atrás das câmeras também. Bom, vale muito a pena. Eles aparecem aí e aí você pode nos seguir tanto no Instagram quanto no Facebook também, vale muito a pena, tá certo? Estou esperando por você. Nosso QR Code ele vai aparecer em outros momentos aqui do nosso bate-papo, eu te lembro, para você poder chegar lá no nosso canal do YouTube. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que em algumas oportunidades a gente já tratou aqui no Consulta ao Doutor, mas é sempre muito pedido, é muito solicitado, gera muita dúvida também, e por isso é sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de falar sobre implantes dentários e enxertos ósseos. Afinal de contas, é um tema que a galera sempre pergunta demais e mesmo a gente conversando bastante, algumas dúvidas sempre ficam aí pelo caminho e hoje não será diferente, temos mais uma oportunidade. Já recebemos aqui no nosso estúdio ele que é especialista no assunto, Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista, mestre e especialista em implantodontia. Dr. Mazzucchelli, obrigado, viu, novamente de aceitar o nosso convite, reservar um espaço na agenda, está aqui. Bom, é sempre uma alegria recebê-lo, é um parceiro do Consulta ao Doutor, um parceiro da emissora, sempre nos auxilia, trazendo muito conteúdo. Obrigado, viu, novamente. Boa tarde, Zeca, boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. É sempre uma honra muito grande estar aqui, ser entrevistado por você. Já fui entrevistado acho que por todos os apresentadores que aqui passaram, ao longo desses quase 15 anos, sim, acho, para mais que eu venho aqui. E sempre em cima do estado da arte, né? Eu costumo sempre dizer a importância que a gente dá para o acompanhamento da evolução da ciência. A ciência evolui vertiginosamente
cada ano, às vezes a cada 2 meses, novidades. Sim. São novidades enormes que surgem nas áreas diversas da medicina, principalmente na odontologia e principalmente na área de implantes dentários. Hoje a febre, que é a harmonização orofacial, né, que todo mundo está trabalhando, os dentistas hoje fazem faculdade avisando iniciar com a harmonização orofacial. Algumas coisas eu atuo para alguns pacientes meus, mas o meu forte realmente, a especialidade é a implantodontia, a minha dedicação da vida toda sempre foi e sempre será implantar, devolver sorrisos, devolver dentes, devolver função e principalmente estar em cima das principais novidades, né? Porque os pacientes, a gente percebe que as pessoas, por mais que eu venha aqui no mês do seguinte, as dúvidas continuam, surgem sempre novas perguntas, o acesso à internet, né? O paciente acaba consultando muita coisa, infelizmente nem tudo que está na internet há veracidade, né? Não vou nem falar sobre fake news, vamos falar sobre realmente desconhecimento de quem coloca o material ali, né? Em qualquer segmento que seja da ciência, muita coisa a gente lê e a gente lamenta que não é aquilo. Então, por isso que é importante, eu acho que vocês da produção aqui têm esse cuidado de realmente me trazer com o objetivo, além de mostrar casos legais, para deixar as pessoas realmente entenderem o que é a reconstrução com implantes, esclarecer também muitas dúvidas que surgem e acho que devem ser perguntadas aqui com frequência para vocês, né? Sim, com certeza. Sempre aparece muita questão e o nosso objetivo aqui é levar informação, capacitar o nosso telespectador com conhecimento, com informação, para poder aí sim, né, tomar ali as decisões, né? E eu tenho certeza que a gente recebe muito depoimento de pessoas que começaram a se cuidar depois que assistiram o programa, conseguiram tirar suas dúvidas referentes aos mais variados assuntos. Inclusive, até antes de emendar aqui a próxima pergunta, deixa eu já deixar a oportunidade para você que nos assiste de participar, mandar a sua dúvida, mandar o seu relato, mandar o seu depoimento sobre o assunto que nós vamos conversar durante essa tarde. Você pode fazer isso preferencialmente por 2 caminhos. Pelo nosso telefone, código 11 3337-5886. Você liga, você pode fazer sua pergunta ao vivo, direto aqui no estúdio, ou deixar com a produção, você escolhe, tá certo? Se você preferir, vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e por lá você manda o seu questionamento também, tá certo? Fique à vontade. Em qualquer um dos casos, se você não se sentir confortável em falar o seu nome, se identificar, não tem problema nenhum. Basta você avisar, tá bom? Que não quer que o seu nome seja identificado, não quer que a gente fale. A ideia não é gerar nenhum constrangimento, mas levar até você a melhor informação possível, tá bom? Dr. Mazzucchelli, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do implante dentário, e você já disse aí 2 perspectivas que eu acho super interessante a gente trabalhar e que elas são de fato importantes. Primeiro, devolver sorrisos numa questão estética realmente, e segundo, na questão psicológica também e funcional, né? Várias questões envolvidas ali com problemas na boca também, relacionados a problemas com os dentes. Queria que você falasse da importância do implante nesses 2 aspectos. Estético, que talvez seja aquele que fique mais visível para todo mundo, mas também e funcionalidade e psicológico envolvendo essa questão dos implantes dentários. É muito boa a colocação. A gente trabalha com 2 situações no paciente, né? Basicamente, ele aparece no nosso consultório com alguma queixa, seja ela um dente com mobilidade, seja ela pela falta de dentes, pelo uso de uma prótese que já está ali há alguns anos, não foge disso. Então, a primeira questão é essa, a gente vai avaliar como que vai ser a parte de suporte, onde esses implantes vão ser instalados. Eu vou ter que remover alguma raiz, eu vou ter que tratar alguma área que está precisando de enxerto ósseo, porque às vezes o osso com a pessoa... Por que a gente precisa do enxerto ósseo? Só um parênteses. Porque a pessoa perde o dente ou perde estrutura óssea com a bactéria, com a doença periodontal, naquela região que você pretende colocar o implante e não tem osso suficiente. E às vezes você acha que tem, mas não tem. Então essa questão é muito importante, a avaliação tomográfica, então planejamento. A partir do momento que você faz o planejamento, você vai para se preocupar com o quê? Eu vou devolver função e estética. Hoje, ninguém mais quer só a função. As pessoas querem a estética também. E a estética está diretamente relacionada ao quê? Ao tecido gengival. Tá. A gengiva é quem direciona a estética. Entendeu? Então, se você tem uma área que você não consegue ganhar tecido suficiente, você vai acabar tendo que colocar uma gengiva artificial na prótese. Tem gente que se queixa, mas às vezes é bem indicado. Então,
Mas eu tento ao máximo evitar colocar essa gengiva artificial. Tá. A não ser que o paciente tenha perdido muito osso, aquela vai para cima, aquele tecido ósseo, no caso superior, e aí você tem que compensar aquilo com uma gengiva rosa para fazer as papilas, que é aquela voltinha entre os dentes, né? Quanto mais cedo você coloca esse implante, no momento que a pessoa perde um dente, mais previsibilidade você vai ter na estética. Isso é muito importante para quem está nos escutando. Então para eu ter uma estética mais previsível e um prognóstico melhor em nível estético, quanto mais cedo eu colocar meu implante, melhor? Positivo. Se eu deixei muitos anos, a minha estética pode ser muito mais difícil de ser alcançada, não que não vá ser alcançada, mas vai ser mais difícil alcançar do que talvez se eu estivesse perdendo o dente hoje, já colocando o implante na hora que eu estou perdendo o dente. Que aí você mantém aquela estrutura anatômica, óssea e de tecido gengival, que é uma estrutura de proteção, mais íntegro. Então, nesse momento, você vai ter mais previsibilidade na função e mais previsibilidade na estética. Então, eles andam juntos, né? Então, essa que é a importância de colocar, a mensagem que tem que ficar é essa, colocar o implante o mais cedo possível, mediante a indicação da perda de um elemento dental. Você falou até da questão da gengiva, doutor. Muitas perguntas aparecem também sobre esse aspecto da gengiva. Que problemas que a gente pode alertar aqui o nosso telespectador que vão causar aí essa perda, ou que vão dar esse problema aí? Você falou até do tempo, inclusive o tempo com o dente quebrado ou sem o dente também pode agravar essas questões relacionadas. Primeiro, a gengiva. Sim. A gente tem várias situações que eu recebo, né? Ao longo desses 27 anos de carreira e 25 dedicados à implantodontia. Eu recebo paciente que perdeu dentes na adolescência porque o dentista olhou, doía a frente e arrancou tudo. Uma loucura. Década de 80, 70, 80 era assim. Às vezes sentava lá, mais fácil arrancar. Arrancava o dente, põe a prótese. Com 13, 14 anos. Então, hoje, essas pessoas têm 45, 50 anos e estão sofrendo para colocar esses implantes de volta e ter uma estrutura dentária restabelecida. E aí a gente vai pisar onde? Na seguinte situação. O paciente chega com uma prótese ou com dentes moles. E esse dente mole, o que é? Problema periodontal, doença da gengiva. Eu escovei mal, não só isso, genética. Às vezes você escova mais ou menos, mas a genética te condena. E aí nesse momento você vai ter que fazer o quê? Remover esses dentes, limpar essa estrutura óssea e colocar implantes. Ou raspagem desses dentes, preservação, e aí seguir adiante com o tratamento de implantes. Então, vão sempre chegar assim os pacientes, ou eles chegam com uma condição óssea boa, porque tem dentes ainda, ou eles chegam com uma condição óssea ruim, com dentes já com mobilidade, ou eles chegam sem dente nenhum, com a estrutura óssea já prejudicada. E aí, em cima disso, é que a gente vai planejar, e aí você tem que levar e condicionar a gengiva, condicionar o tecido ósseo, então é bem difícil, não é uma coisa fácil. Por isso que eu sempre falo que o paciente tem que tomar cuidado com o profissional que ele escolhe para fazer o seu tratamento. Porque depois que começa e a coisa desanda, você corrigir aquilo que já começou errado é muito mais difícil. Vai dar muito mais trabalho realmente. Antes inclusive de falar do planejamento, isso que é uma coisa que o doutor Mosca ele gosta bastante, você disse até ali, doutor, de aproveitar logo esse time assim, de perder um dente, já coloco o implante. Esse momento exato da utilização do implante, inclusive facilita a não ter que colocar vários. Você até citou ali poxa, a pessoa arrancou todos, vai precisar de uma série de implantes. E essa é uma pergunta que muita gente faz também, da quantidade, né? Poxa, quanto que eu tenho que colocar, como colocar, a quantidade, como é que vai funcionar? Isso tudo tem a ver com planejamento, mas esse timing certinho pode também diminuir essa questão de você aproveitar outros que estão bem e utilizar, às vezes, uma menor quantidade do implante? Sem dúvida. Quanto mais cedo você começa a colocar os implantes, às vezes você precisa colocar menos parafusos, né? Alguns casos que o paciente perdeu todos os dentes, a gente coloca 6 implantes, né? Eu vou mostrar casos mais para frente, tanto de gengiva artificial, tem tudo aqui hoje de material para a gente mostrar para o telespectador. Essa questão de perder o dente precocemente e você já diagnosticar e colocar o implante, vai te favorecer muito como profissional e vai favorecer o paciente também. Então, a quantidade de implantes ela vai acabar sendo menos exigida em termos de número, né? Sim. Então, a gente sempre coloca de 6 a 8 implantes, uma maxila inteira reabsorvida, onde você tem uma possibilidade de enxertar o maxilar todo.
Quando está muito atrofiada, que você não tem condição de reconstruir muito, pelo menos no mínimo 4 implantes, né? Fazer o que a gente chama de uma técnica all-on-4, tudo sobre 4, e colocar uma prótese parafusada sobre o implante. Eu gosto muito de indicar a porcelana sobre implantes, então eu coloco no mínimo sempre 6. Sempre no mínimo 6. A não ser que eu não tiver condição mesmo, aquele paciente, a indicação dele é para 4 implantes, às vezes dá um implante zigomático, que é a minha última escolha. Aí sim tem que ser uma prótese acrílica parafusada, que também melhora muito a vida em comparação a uma dentadura convencional. Sim. Isso indo ao extremo, né? Então o número de implantes está relacionado a isso. Agora você perde um lateral, você vai lá e põe só o lateral, é um parafuso. Perdeu os 4, dá para colocar 2. Tá. Né? E assim a gente vai trabalhando. Pode colocar 4 também, aí a gente vai ter conversa com o paciente. Sim, doutor, você até citou a dentadura agora, já chegou uma pergunta no telespectador que nos assiste, do Jorge, falando exatamente disso, que ele queria saber a diferença do implante e da dentadura, e eu queria que o doutor também emendasse nessa resposta a questão da tecnologia, o quanto a gente avançou e como hoje fica às vezes até difícil, né, de você... Bom, difícil para quem é leigo, né? Para o especialista, ele vai olhar, ele vai saber que ali foi feita alguma coisa. Mas o quanto que a tecnologia avançou e às vezes fica até difícil de você ter essa diferença, assim, do natural para o implante. É muita tecnologia envolvida no trabalho hoje. Hoje a gente tem uma gama de países com sistemas de implante. Em cada país tem vários sistemas. E cada vez se pesquisa mais a parte de materiais estéticos, principalmente, né? Marcas de porcelana, digitalização da odontologia, quer dizer, muita coisa feita no CAD/CAM, moldagem com escaneamento. Tem uma série de novidades aí, mas no fim das contas a estética que você se condiciona no seu caso com uma porcelana bem aplicada, realmente, se o paciente sorri perto de pessoas que não são da área odontológica, não vai conseguir determinar diferença. Não sei o que é de verdade, não é? Não dá para saber mesmo. Quem não é do ramo, muitas vezes se perde. Na escolha de dentes, uma dentadura diferente, uma dentadura mais bonita com dentes importados, né? Você tem uma qualidade de formação estética, no caso ali, de apresentação estética, absurdamente linda. E a dentadura convencional, para uma dentadura sobre implante que você perguntou, é da água para o vinho, né? Então, a dentadura convencional, ela fica apoiada numa mucosa, né? Com o palato, o céu da boca, no caso, ocupado por acrílico. No caso da dentadura sobre implante, ela é parecida. No caso da acrílica, a porcelana não tem nada a ver. A porcelana é outro trabalho, é dente a dente, tem um upgrade muito maior em relação a uma escada muito maior que você sobe aí em termos de qualidade, em comparação com a prótese acrílica parafusada, que é muito melhor do que fixar uma dentadura sobre o rebordo só. É incomparável. Você vai parafusar aquilo sobre implante, você vai ter uma estabilidade. Alguns cuidados com a higienização são muito importantes. No caso da prótese acrílica parafusada, a porcelana é mais fácil, você já escova o dente, tem mais facilidade. Então são cuidados importantes a serem direcionados. É legal a gente falar até desses cuidados, doutor, já que entrou no assunto, dos cuidados com o implante. Eu não sei, mas às vezes eu fico com a impressão, quando a gente fala aqui, e até com o retorno do público, o pessoal acha que colocou o implante e não precisa mais cuidar. Não precisa mais visitar o dentista, deixa lá, agora não tem mais problema. Como é que funciona esse cuidado, essa higiene com relação ao implante? Uma ótima pergunta. O paciente que está implantado, se ele não escovar o dente, não escovar os implantes, ele vai perder os implantes mais facilmente do que o dente. Né? A doença que pega o dente é a doença periodontal, né? Pério ao redor do dente dental. A doença que acomete o implante é a periimplantite. Tá. Né? Ao redor do implante. E a periimplantite, na minha opinião e de muitos especialistas, é o maior vilão da perda de implantes de um paciente, por parte de um paciente. Você pode perder implantes na fase de cicatrização, né? Que não é rejeição, é perda, entenda. É importante quem está nos escutando em casa também que entender que rejeição é uma coisa, né? Eu vou colocar um fígado daquele paciente para esse paciente. Eu estou transplantando um fígado. Aí sim eu estou tratando de um transplante, então eu posso ter uma rejeição nesse transplante. Agora, no caso de um parafuso de titânio que vai ser implantado no osso, ele não tem rejeição. Ele tem perda, possível perda, motivado por um erro de técnica ou até por qualidade óssea ali, insuficiente naquela determinada região. Que depois de tratado ou até reposicionado numa nova cirurgia, às vezes o implante fica, né? Então esses cuidados são muito importantes o telespectador entender
que ele tem que escovar e passar fio dental e muito bem feito. Isso é importantíssimo mesmo. E a durabilidade, doutor, do implante? Precisa de uma manutenção no sentido de troca do material que é utilizado? Tem alguma regra nesse sentido? Ou essa questão dos cuidados é que vão determinar isso também? O implante ele pode durar... Tem gente que perde o implante, já vi paciente perder o implante em 2 anos, por descuido, descuido total, em 8 anos, em 25 anos. Caramba! E paciente que está com o implante na boca até hoje, passaram 25 anos, está lá. Então, não tem um tempo específico. Vai dos seus cuidados, vai da forma com que você usa, mastiga, escova, preserva, né? Então, que você cuida, tudo na vida. Sim. Né? Tem gente que tem carro aí, guarda um carro 30 anos lá, colecionou, o carro ficou perfeito. Tem gente que em 2 anos o carro está... Acabado. É a forma com que você dirige, com que você direciona, né? Então, assim, eu sempre estava discutindo isso ontem lá em casa com a minha mulher. A vida te direciona para aquilo que você quer. Isso serve para tudo, né? Tudo. Inclusive para os seus implantes dentários aí. Se você cuidar bem, direcionar a tua higiene todos os dias, da forma correta, os teus implantes vão durar muito mais do que 1, 8, 10 anos. Sem dúvida nenhuma, esses cuidados são fundamentais. E quando a gente fala desses cuidados, doutor, da higiene bucal, nós estamos falando daqueles tradicionais que a gente já conhece, a utilização da escova corretamente, da pasta, fio dental, ou algo diferente entra também nessa questão aí dos cuidados com o implante? Não, basicamente é isso. Fio dental, uso diário, uma boa escova, uma escova extra macia, escovando com eficiência, né? Dentro da técnica que a gente ensina os pacientes a fazerem. De manhã, após as refeições principalmente, e antes de dormir. Se mantiver essa rotina, pode usar um bochecho, um colutório, eventualmente. Existem hoje colutórios muito bons. Né? Cuidado com a cloroxidina, que ela é um medicamento, não pode ser usada, ela é ótima, mas não pode ser usada todos os dias como uso contínuo, especificamente para pós-cirúrgico. No demais, tem vários outros marcas de colutório que são muito boas para se usar como coadjuvante para aquele paciente que acha que necessita ou que é indicado por parte do cirurgião dentista para ele. Doutor Mosquera, você até citou aí a questão, ainda que brevemente, de indicações, né, da utilização do implante. Eu queria falar de contraindicações. Existem casos onde, por algum motivo, alguma doença pré-existente, algo que aconteça, né? Você até falou da questão da gengiva ali, né, de genética, né? Tem algo que vai impedir a pessoa de utilizar essa técnica do implante? Existem contraindicações definitivas nesse caso? Olha, boa pergunta. No início, quando eu comecei minha carreira, a gente tinha pacientes com dificuldade de fazer um enxerto, fazer uma reconstrução. Então a gente tinha aquela questão do problema com a parte financeira, né? Então era uma coisa que contraindicava muito os implantes. A partir do momento que a gente conseguiu criar mais sistemas, que a coisa ficou um pouco mais, vamos dizer, divulgada em nível nacional, a gente começou a perceber os problemas. Entre eles, doença de Parkinson, paciente que não consegue ter a habilidade ou estabilidade das mãos para poder fazer higienização. Então é muito importante, quando você planeja um caso de implante, pensar no que o paciente vai fazer em casa. Como ele vai conduzir isso na casa dele? Ele vai conseguir higienizar esses implantes? Ele vai conseguir escovar bem, passar o fio dental, usar de repente, eventualmente, um colutório? Ele vai conseguir cuidar, preservar essa estrutura que ele tem na boca sobre implantes? Porque o paciente, na verdade, ele não quer pinos. Os parafusos de implante que estão instalados na parte intraóssea com o pretexto de receber uma prótese por cima, seja ela de porcelana ou seja acrílica. E essa prótese que vem por cima, ela tem que ser higienizada. Manutenções a cada 6 meses no consultório odontológico, o dentista eventualmente às vezes tira essa prótese, parafusa, avalia como é que está, retorna a prótese. Então, todo esse cuidado, né, tem que ser direcionado para o paciente, ele tem que fazer isso em casa. Então, se ele não tem essa condição de fazer isso, ele é um paciente contraindicado para implante. Mas a diabetes, a doença X, Y, Z, tudo vai de acordo com cada caso. A diabetes não é hoje uma contraindicação mais para implante. O paciente está bem compensado, está controlado, está com atividade física em dia, tal, ele pode fazer um implante dentário sem correr risco de perdê-los. O risco de ele perder vai ser um risco parecido com de qualquer outro.
né? O índice de sucesso dos implantes hoje novos, com bom tratamento de superfície, são muito altos os índices, né? Muito altos os índices. Então, tem muito boa aplicabilidade, uma ótima aplicabilidade a implantodontia hoje para a maioria dos pacientes. Então, as contraindicações são essas. Algum tipo de doença de base que realmente não permite que o paciente receba esses implantes dentários. Algum cuidado extra, algum paciente com radioterapia, com quimioterapia, algum processo de tumor muito recente, que o paciente não consiga ter, vamos dizer assim, estado físico, imunidade boa para passar por um procedimento cirúrgico, tá bom? Então vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no bate-papo. É o tempo de você tomar uma água, tomar um café, preparar a sua pergunta para enviar para a gente. Isso mesmo. Aproveita esse tempinho, elabora a sua pergunta e manda para mim. Pode ser pelo telefone, código 11 3337 5886. Se você achar mais fácil, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Eu estou esperando a sua pergunta. Intervalo rápido. Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo aí na nossa programação. Nós já vamos retomar aqui na sequência nosso bate-papo sobre implantes dentários, enxerto ósseo, recebendo aqui no nosso estúdio, sempre com muita alegria, Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista, mestre e especialista em implantodontia. Ele que tem nos ajudado nessa caminhada aí, tirando não só as minhas, mas as suas dúvidas também. Antes da próxima pergunta, olha só quem já apareceu aqui no canto superior do seu televisor, o nosso QR Code. Aproxima o seu celular que você vai lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Um detalhe super importante, não apenas do Consulta ao Doutor, viu? Mas de todos os programas da emissora, todo o material lá à sua disposição. Perdeu algum programa, alguma orientação, quer rever algum trecho, quer compartilhar esse conteúdo, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Quando você chegar por lá, aproveita que você já está na internet e já vai lá no Facebook e no Instagram da HIT também. Já nos segue lá nessas plataformas, que aí além de acompanhar a nossa programação, que acontece lá no YouTube, você vai acompanhar também os nossos bastidores lá no Instagram e no Facebook. Vale muito a pena, todos os nossos endereços já aparecem na sua tela, tá bom? Fique à vontade aí, eu te espero por lá, nessas plataformas também. Então, Mazzucchelli, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos enxertos ósseos? Até antes da gente mostrar algum material que o doutor já tem separado, porque, bom, pelo menos fica aqui de novo, né, na minha impressão leiga, né, quando a gente fala do enxerto ósseo, é o grande susto. A pessoa toma um susto maior, fala, poxa, como assim? O que é isso? Vou precisar pegar um osso, colocar ali, como é que vai funcionar? E eu queria que o doutor explicasse um pouquinho exatamente da necessidade da utilização desse enxerto ósseo e como que vai fazer, como é que vai funcionar esse enxerto. O enxerto ósseo ainda é o grande paradigma dos pacientes todos. Todos eles são muito preocupados, quando chegam ao consultório me questionam, doutor, mas será que eu vou me dar bem com essa questão do enxerto? Como é que vai ser? Como que é o procedimento? Como que eu vou me postar depois? Como que eu vou me sentir depois? Eu vou ter dor? Então, assim, a anestesia já sempre foi um grande divisor de água assim, para o paciente ir ou não ir para o consultório, né? Sempre uma questão que mexeu muito com o bem-estar de todo o paciente. Hoje vem sendo anestesia, e vem o enxerto ósseo, costumo dizer. O paciente, a espinha dele já fica congelada de imaginar ele passando por um procedimento de enxerto ósseo. E o enxerto ósseo está presente em mais de 90% dos tratamentos com implantes. Sejam eles pequeno, particulado. E a notícia boa, a gente não precisa mais pegar osso do próprio paciente. Eu não preciso mais ficar fazendo cirurgias extensas para remover tecido ósseo de alguma região daquele determinado indivíduo. Então a gente tem material que vem pronto já. Tem biomateriais já, com a ciência evoluindo, como eu falei no começo, de forma vertiginosa. A gente tem vários tipos de biomateriais hoje acessíveis a qualquer profissional que seja habilitado na área de implantes dentários. E ele, com esse material, ele reconstrói várias áreas da boca, devolve um contorno ósseo, devolve função de suporte para que o implante seja instalado posteriormente, né? E ainda a técnica de execução, ainda a gente vê que
os profissionais não estão de forma homogênea, né? Eu recebo pacientes de todo canto do Brasil. Inclusive estou com uma senhora, até a dona Joana, um grande abraço para ela, essa semana está aqui, querida Joana, que veio lá do Maranhão, viajou 3.000 quilômetros para vir fazer um enxerto aqui com segurança, com previsibilidade, com todos os cuidados que a gente tem. O primeiro caso, para você ter uma ideia, que eu fiz foi em 1997. Caramba. Já vão quase 24 anos agora em fevereiro, que eu fiz meu primeiro enxerto ósseo, uma região de maxilar superior posterior, ganhando altura óssea para depois colocar 3 implantes naquele paciente, que era um cara de Portugal, inclusive, morava no Brasil. Caramba. João, o nome dele é João. Então, a gente tem muita experiência com isso. Eu era um garotão quando eu comecei, já 20 e poucos anos de idade, recém-feito, recém-formado. E a gente, quando tem essa idade, a gente é um pouco mais inconsequente, né? Muito mais arrojado. Então eu me aventurei a fazer grandes casos com muito pouca idade, porque eu tinha uma grande habilidade com as mãos e estudava. Hoje eu olho para meus casos e falo, caramba, eu já fazia isso, né? Então é uma coisa muito legal nesse sentido. Sim. Hoje, com muito mais maturidade, muito mais cautela, com muito mais planejamento, a gente consegue resolver casos muito maiores que aqueles que eu fazia na época. Então o enxerto é isso. Primeira questão, o paciente tem que estar com vontade de reconstruir a boca, devolver a função, ele tem que estar afim. Segunda questão, quebrar o paradigma de que dói, é perigoso. Não, não é. E que os meus pacientes são testemunhas disso. É chatinho? Mas o que não vai ser chato se você for reconstruir a boca da pessoa? Então assim, incomoda um pouquinho, mas nada que vai te deixar sem dormir, sentindo dor, pós-operatório, sabe, incomodado. Às vezes faz um edema, um pouco de hematoma em alguma região, dependendo ainda do grau da cirurgia, mas nada que te possibilite, te afaste do trabalho ou coisas do tipo, né? Então é importante isso, quem está nos escutando, entender, desmistificar um pouco essa questão, enxerto ósseo, não vou fazer, né? Que dificuldade. Não, é um procedimento como qualquer outro, hoje com muito mais previsibilidade e dá para ser encarado de forma muito natural. E é muito importante que você tenha uma boa estrutura óssea para depois você receber os implantes e aquilo durar. O implante tem que durar. Sim. E às vezes você tem que ter um enxerto ósseo para aumentar a quantidade de osso naquela região, para que esse implante dure muito mais do que aqueles 8, 10, 12, 15 anos. Sim, é aquela questão do planejamento que o Sr. Mazzucchelli sempre comenta quando vem aqui, ele sempre fala e reforça bastante essa questão. Quando a gente falou do implante no primeiro bloco, Dr. Mazzucchelli, você disse que a questão da rejeição ali não acontece, né? Como é que funciona com o enxerto? Existe essa possibilidade da rejeição? Então, o enxerto, você vai pegar às vezes a região, você nunca pega de um paciente para outro, a não ser nos casos de transplantes ósseos homógenos, né? Mas no caso do osso, não há rejeição. O osso é o único órgão que você pega de um paciente e leva para outro, que ele não tem rejeição. Ele não vai rejeitar aquele osso, tá? Porque ele não tem conexão de vasos, ele não tem uma série de coisas que os outros órgãos exigem, né? São órgãos vitais, principalmente, né? O osso não é um órgão vital. Sim. Então você leva um osso, um transplante ósseo de um paciente que doou o osso, que vai para o banco de osso, isso vai ser tratado, uma série de coisas. Mas os principais materiais usados hoje são materiais liofilizados. Então eles passam por um processo de sublimação, removida toda a parte líquida desse osso. Alguns que você guarda na gaveta muitas vezes. Caramba. E você pode aumentar a capacidade desse osso com associação de fatores de crescimento. Esse é o grande pulo do gato hoje. Então você tem as proteínas morfogenéticas, são as BMPs, Bone Morphogenetic Protein 2, né? E você tem também o PRF, que é o osso do sangue do paciente, ele é recolhido, centrifugado e colocado o plasma rico em fibrina junto com esse tecido ósseo na cavidade que você quer, formando membranas para cobrir o enxerto, ou colocando o líquido, a parte líquida dele, formando o que a gente chama de sticky bone. Você pega o osso particulado, você põe aquele gel de PRF em cima dele, fica grudado, grudento, e leva para a cavidade com muito mais facilidade, já com fator de crescimento junto, plaquetas, etc. Sim. Então isso melhora, eu incremento meu enxerto ósseo, né? Então hoje nós temos mais novidade, é isso aí. Os materiais liofilizados com uma associação de PRF, a LPRF, as membranas de LPRF, e também os fatores de crescimento ligados à proteína morfogenética. Então hoje a gente tem uma gama de materiais biomateriais, vamos assim dizer, que suprem muito bem a nossa questão de remover, de colocar o osso na cavidade oral do paciente.
Mais uma vez a tecnologia trabalhando a favor, né, nos ajudando nessa questão. Doutor, ficou muito evidente para quem nos acompanha também dessas etapas, né? Então você vai trabalhar com essa questão primeiro do enxerto para preparar o local para depois a colocação do implante. Como é que funciona esse período? Faz o enxerto, já põe o implante, faz o enxerto, precisa de um tempo para estabilização, para depois fazer o procedimento do implante. Quanto tempo entre um e outro aí para devolver essa funcionalidade? Né? Bem observada essa questão por você, Zeca. O enxerto ósseo, se é uma área muito extensa a ser reconstruída, com praticamente nada de osso remanescente, enxerto ósseo colocado hoje, 6 meses depois, em média, eu vou colocar o nosso implante. Pacientes que têm uma estrutura óssea remanescente já acima de 4 ou 5 milímetros, eu costumo colocar o meu implante junto, normalmente com o enxerto ósseo. Eu coloco o implante, coloco o enxerto, onde áreas posterior e superior, nomeadamente seio maxilar. Se tem lá 4, 5 milímetros, você pode colocar o implante, colocar o enxerto lá e aí você já conclui o caso com o implante junto. Áreas grandes, mais extensas, com muita atrofia, você às vezes não consegue colocar o implante da forma adequada em termos de posicionamento, para você ter uma estética depois satisfatória, você acaba fazendo o enxerto previamente e colocando o implante depois. Caso de perda total de dentes, dependendo daquela região, você pode colocar os implantes direto. Tá. Mesmo que você tenha que palatinizá-los um pouco mais, palatinizar o que quer levar mais para dentro, mais para o meio do céu da boca ali, não no meio, mas mais para o meio, né? A gente chama de approach palatino. Certo. E às vezes você não precisa colocar nem enxerto nessas regiões, né? Dependendo do tipo de osso que você tem que ter na região vestibular, que é a parte externa, as minhas roscas, as minhas espiras do meu implante, tem que ficar escondidas. Eu não posso imaginar que depois de 3, 4 anos, aquele osso vai reabsorver e vou ficar com rosca aparecendo, fazendo sombra na gengiva. Isso é inadmissível. Então eu vou ter que tomar mais cuidado com relação de ver quanto eu tenho de espessura de osso através da tomografia, planejamento. Sim. E aí sim você vai saber que você vai precisar ou não fazer um enxerto ósseo nesse tipo de casos. Mas nos casos onde você extrai o dente e coloca o implante, sempre vai, 100% dos casos vai osso em pó. Que é para quê? Para fechar aquele gap e deixar o contorno em volta do implante inteiro. Manter o que a gente chama de manutenção da crista óssea ali, do rebordo alveolar. Sim. Eu até lembro da nossa última entrevista, você até mostrou nas imagens a questão do enxerto em pó ali também, colocando ali para cobrir as cavidades também. É bem bacana, assim, quando a gente visualiza. Daqui a pouquinho o doutor Mazzucchelli vai mostrar também isso, para a gente poder visualizar aqui algumas situações mais específicas. Mazzucchelli, o que muita gente pergunta também é a questão de você arrumar alguns problemas na face, às vezes do maxilar, né? Mais para frente, mais para trás, às vezes utilização de aparelhos nos dentes também. Como é que funciona a relação disso com os implantes, quando a gente fala dessa questão? O que você comentou de trazer o maxilar é a cirurgia ortognática. Né? A ortognática ela não tem muito a ver com a implantodontia. Muitas vezes o bucomaxilo faz implante também e faz também a cirurgia ortognática. A relação que eles têm mais é pelo tipo de profissional que faz. Já a ortodontia, que é o aparelho nos dentes, tem muito mais relação com o implante. Às vezes você coloca implantes em determinadas regiões da boca como uma forma de ancorar o aparelho para que você tenha suporte ali para poder movimentar. Então a gente tem os implantes temporários que servem para isso, tem os implantes ortodônticos, né? Onde você coloca o implante ali, cria uma âncora para que o profissional possa amarrar um elástico, alguma coisa ali e fazer as trações. Sim. Então é bem interessante a inter-relação da ortodontia com a implantodontia nesse sentido. É uma forma bem legal de você fazer movimentação dentária. Né? Então a questão realmente é essa, o implante você devolve função, você devolve estética em áreas onde você não tem mais dentes. Né? No caso da cirurgia ortognática você faz em pacientes que são dentados. Né? Você tem dentes, você vai trazer para trás, vai jogar uma leforma, vai mexer para frente, você vai transformar aquele paciente que tem uma disfunção esquelética importante de volta uma aparência que ele considere um pouco melhor, que ele queira mudar na vida dele. Seja o queixo muito para trás, também para frente, ou muito para frente, também para trás, projetar o maxilar, né? São basicamente as cirurgias principais ortognáticas aí que acontecem. Dessas funções também. Olha só, Dr. Mazzucchelli, o Jorge, o Gessé e outras pessoas também perguntando aqui de maneiras diferentes sobre a tecnologia e a diferença entre os produtos que são usados, né? Porcelana, acrílico, resina, todo mundo colocando aqui essas questões.
Qual a principal diferença entre todas essas tecnologias que podem ser usadas quando a gente fala do implante? No caso eles citaram essas próteses, né? O implante tem titânio e porcelana. Hoje titânio e zircônia. São os implantes que a gente tem hoje no mercado, basicamente, né? O titânio já comumente utilizado desde os anos 50, 60 ali, quando o Brånemark criou os implantes. Depois surgiram os implantes de zircônia há alguns anos agora, para ficar até o presente. E ainda não é uma realidade assim, muito concreta, né? No nível de uso, assim, pelos dentistas no Brasil. Pelo mundo a gente vê alguns casos já sendo divulgados, publicados, né, que é bem interessante. Mas, pelo que eu entendi, eles colocaram principalmente em relação às próteses, né, acrílico e porcelana. O acrílico é um material inferior à porcelana. Ele está suscetível já aos corantes da boca, às manchas possíveis que os alimentos podem trazer. Então o acrílico tem essa questão de ser corado, né? Ele pega essa coloração, vamos dizer, essa oxidação que a boca pode promover, tipo saliva, enfim, todos os produtos químicos que a gente absorve. O acrílico é mais suscetível a essa contaminação, vamos assim dizer. A porcelana já não. A cerâmica já não muda. A cerâmica ou porcelana, tá? São sinônimos, cerâmica e porcelana. Para quem não sabe em casa, está esclarecido. É já mais difícil ser suscetível a um corante. Então a cerâmica dificilmente ela muda de cor, né? Então ela é um material mais friável, mais rígido, mais pesado que o acrílico, né? Dissipa menos forças. Então, em termos de, vamos dizer assim, resiliência, de acomodação, o acrílico é muito bom. Ele aguenta, ele distribui mais, é mais plástico, assim dizer. A cerâmica é mais dura para o choque. Mas a estética da cerâmica, da porcelana, a estética que ela dá e a durabilidade é muito maior do que o acrílico. Muito melhor fazer um trabalho em porcelana do que em acrílico. Sim. Muito bom. A Carmen, doutora, ela manda uma questão aqui falando da irmã dela e dos desafios que ela enfrenta com a questão da dentadura. E eu vou aproveitar o caso dela para pegar outras perguntas que chegaram fazendo essa relação dessa migração de quem já usa dentadura e de repente pensa na possibilidade da utilização dos implantes também. É possível? É feita uma análise, depois de muito tempo tem mais problema, né, que a gente já está falando aqui, às vezes de pessoa que já usa muitos anos a dentadura, né, a gente falou que o ideal seria logo de perder o dente, né, o momento ideal. Como é que funciona isso? Então, o uso da dentadura, ela é uma coisa que já vem há décadas, né? A minha avó, em 80 e pouco, já usava dentadura há 20 anos. Então, a gente está falando de dentadura desde 1940, 1950, já se falava em uso de prótese total, né? Você vê hoje um paciente com uma dentadura, eu assusto. Hoje eu assusto. Por quê? Porque é uma coisa obsoleta demais, né? Muito ultrapassada. Mas tem pacientes que ainda de mais de 70 anos que se adaptam bem. O problema é que as pessoas, qual é o grande problema? As pessoas estão vivendo muito mais que 60 anos. Então, quanto mais você vive, mais você está tempo sem dente, aquele osso que está ali, ele vai atrofiando. É igual um braço engessado, você não usa o braço. Quando você tirou o gesso, o braço está fininho, né? Musculatura atrofiada, não usou. A mesma coisa vale para o osso. Você não tem nada, vamos dizer, enfincado nele, como um implante ou uma raiz natural, o osso diminui, ele vai atrofiando. Usa. A dentadura em cima não estimula. Pelo contrário, ela remove mais osso do que se você não usasse. Então é melhor não usar do que usar, né? Quando o paciente chega com uma dentadura querendo tirar a dentadura para colocar implantes, quase 100% dos casos ele precisa de enxerto. Quase. 90 e poucos por cento precisa de enxerto. Alguns casos não precisa. Você consegue colocar 4, 5 implantes ali que sobrou e fazer uma dentadura parafusada, ou prótese parafusada sobre implante, que ela é um acrílico parecido com o da dentadura, mas ela tem fixação, tem uma barra de titânio que corre por toda ela. É diferente o trabalho. Não é igual uma dentadura, mas ela se parece muito. Sim. Então essa é a forma de você conduzir hoje esses casos de pacientes que usaram próteses totais, ou enxertando e colocando implantes, ou direto com implante com a prótese. Não sai disso. Muito bom. Como é que é o pós-operatório, doutor? Você já falou aqui anteriormente que é algo bem mais simples, inclusive até sem afastamento necessário assim, do trabalho. Questão de alimentação, tem alguma restrição, algum cuidado mais relevante, mais específico que é legal a gente conversar sobre? O pós-operatório sempre é inicial, sem nada quente,
temperatura ambiente para fria, preterivelmente, é uma condição realmente para você fazer os implantes. Medicação, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, sempre administrado desde o primeiro dia, ou um dia antes, ou pelo menos um dia, horas antes, e vai até 7, 10 dias depois da cirurgia. Fazendo esses cuidados, seguindo esse protocolo, não vai ter problema de dor, de alguma contaminação importante que vai te levar a um problema naquele pós-operatório. Antibiótico, anti-inflamatório, antibiótico importantíssimo, né? Calor, evitar calor nos primeiros dias, usar o bochecho logo na sequência e remover a sutura até 7 dias. Tá. Remover a sutura. Em alguns casos eu deixo um pouco mais, 10, 14 dias, dependendo do caso, podemos deixar. O fio está mais esticadinho, tá, o edema está grande, ainda você deixa o ponto lá, né? Mas sempre higienizando bem a região com bochecho, tá, mantendo bem limpo para você poder ter um pós-operatório bom. E o que tem diferente é o hematoma e o edema, às vezes um inchaço, né? Sim. Um roxinho que fica aqui, às vezes embaixo e tal. Dependendo da invasibilidade do procedimento, não tem como evitar. Uma área que você tem que tracionar muito, afastar, enfim, é mais complicado. Mas é muito pequeno e dá para passar por cima disso de forma tranquila. É legal a gente conversar também, doutor, que a gente falando assim, né? Às vezes até para quem nos assiste fala que é muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Para quem faz isso sempre fica mais prático realmente. Às vezes quem está de fora acaba se assustando um pouco mais com relação a isso. Mas e a questão da dor envolvida nessa questão aí? Todo mundo sempre fala, né? E o dentista, não sei, talvez seja o profissional que mais sofre com isso, né? Desde sempre, da dor, né? Tem muita reclamação ou não? Não, a dor pós-operatória eu realmente não tenho tido por reclamação. Legal. Às vezes no transoperatório, a anestesia começa a querer passar, o paciente fala, estou sentindo, comecei a querer arder, eu já vou lá, complemento, não deixo nem chegar a dor. Alguns casos realmente de inflamação dental, principalmente, está infeccionado demais, o dente está com infecção, inflamação, o anestésico demora um pouco mais para chegar, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados todos. Agora, pós-operatório de uma cirurgia, se o paciente tiver tomando antibiótico direitinho, o anti-inflamatório está a forma que eu prescrevo, e analgésico, não sente dor. Legal. Não sente dor. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu aposto assim embaixo ainda. Inclusive, isso daí tem muito a ver, eu ia fazer uma pergunta, como eu vou colocar essa aqui, porque tem tudo a ver com a escolha do profissional que você vai fazer todo esse procedimento, né? Você já falou aí da prática, da experiência, certeza que já passou por várias situações e hoje já tem um protocolo estabelecido que sabe que vai dar resultado. E a escolha do profissional, quando a gente fala de implante, enxerto ósseo, bom, todas são fundamentais, né? Mas essa acho que é uma área que... Eu adoro falar sobre isso, disso, né? Eu adoro falar sobre a escolha, porque eu recebo muitos casos que já começaram em algum lugar e não foi dado andamento, e aí chega para mim, eu penso, meu Deus, eu resolvo. Mas eu costumo sempre dizer uma coisa, o profissional, até para quem às vezes da área odontológica está nos escutando, é muito importante isso que eu vou dizer. Quando um profissional pega um determinado caso para fazer, ele tem que entender que se isso não der certo, qual vai ser minha conduta? Qual é o meu plano B? Então, o profissional que pega um caso de implante grande, ele tem que olhar e falar assim, se não der certo, eu vou andar por aqui. Ó. Então, eu vou caminhar nesse espectro. Se não der certo aqui, eu tenho mais um plano. Então, eu tenho um plano A, eu sei como fazer, se não der certo. Então, eu tenho que saber o quê? Resumidamente, em caso de insucesso, eu tenho que saber lidar com esse insucesso e transformar esse caso num sucesso de outra forma. Essa é a mensagem que eu quero que fique para quem está nos escutando. Serve para o paciente, serve para o profissional que vai pegar um caso de implante, que está nos assistindo, e tem que entender. Eu vou olhar para o caso, beleza, eu vou resolver ele assim, mas se não der certo, eu tenho que resolver ele dessa forma aqui. O dia que ele tiver isso dentro do coração dele, dentro da mente dele, e sentir isso como uma forma real de tratamento odontológico na área de implantes, ele com certeza vai ter o maior sucesso do mundo. Legal. E a minha carreira sempre foi pautada disso. Hoje eu agradeço a Deus muito, ter sido muito abençoado por ter sempre tido discernimento e sentir a forma com que eu sempre consegui planejar e administrar os meus casos. Isso é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, era a pergunta que eu ia fazer anteriormente, como é que funcionam as visitas, né, ao cirurgião dentista no pós-operatório? Quanto tempo a pessoa vai até que depois consiga aumentar ou espaçar mais essas visitas ao cirurgião? A gente costuma, pacientes que têm mais problemas, eu acompanho eles a cada 3 meses. Os pacientes que têm menos problemas,
eu estendo para 4 a 6 meses. O paciente vem, eu faço um controle geral de higienização, limpeza das áreas mais difíceis de acessar. Eu tomo esse cuidado com orientação, sempre revendo a condição de higienização, tipo de escova, como é que a coisa está funcionando. Então, são coisas importantes. 3, 4 aos 6 meses é o mínimo que cada paciente realmente precisa vir ao consultório, aquele paciente que é implantado para fazer o controle. Vamos fazer mais um intervalo no nosso bate-papo? É bem rápido, é o tempo de você tomar uma água, de você respirar, de mandar a sua pergunta aqui pra gente, ainda dá tempo de responder a sua dúvida, tá certo? Intervalo rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Com consulta ao doutor, intervalo rapidíssimo aí na nossa programação, a gente já vai retomar o nosso bate-papo de hoje sobre implantes dentários, enxerto ósseo, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista, mestre e especialista em implantodontia, ele que tem tirado todas as nossas dúvidas sobre o assunto, inclusive agora a gente vai ver um pouquinho do trabalho dele também, que dá toda a diferença. Quando a gente enxerga tudo aquilo que ele explicou, você vai ver na sequência. Antes disso, nosso QR Code já aparece aqui no canto superior do seu televisor, basta aproximar o seu celular para você chegar lá no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação simultaneamente, tá certo? Ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, ficam lá disponíveis para você também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou aproveitar rapidinho para também dar aquela dica para você nos seguir lá no Facebook ou no Instagram. Isso mesmo, siga ali os canais da HIT, não só no YouTube, mas no Facebook e no Instagram também. Todos os nossos endereços aparecem aí na sua tela. Aí, além de acompanhar a nossa programação, você vai acompanhar um pouco dos nossos bastidores também, tá certo? Dr. Mazzucchelli, chegaram algumas perguntas, inclusive, então, antes da gente ver o material que o doutor trouxe, falando sobre a diabetes. A gente já falou, mas como elas começaram a aparecer aqui, eu vou pedir para o doutor explicar de novo se a questão da diabetes pode ser uma contraindicação para o implante. A diabetes é um problema sério. Né? A gente tem vários problemas que envolvem o diabetes, né? Entre eles, eu acho que o mais grave de todos, inclusive vitimizou minha própria mãe há um ano atrás, por isso que eu estou bem engajado nessa questão do diabetes mellitus, que é o silêncio que a diabetes promove. Sim. Em algumas outras doenças, por exemplo, a parte cardiovascular está diretamente relacionada ao problema de diabetes. Então, os pacientes que têm diabetes, muitas vezes o diabetes até mascara o infarto. É uma coisa impressionante. Como é perigoso ter problema cardíaco para quem tem a diabetes. Né? Existem vários problemas, entre eles um endurecimento dos vasos, das artérias, um enrijecimento, entre outros problemas. Né? Então, assim, é uma doença que eu considero um vilão tremendo. É a tal da diabetes. E você vê que eu até dou uma esmorecida, né? Até desanimo um pouquinho. Não é que desanimo, eu fico mais reflexivo quando eu falo um pouquinho de diabetes. Para a odontologia, para a parte de implantes, vamos voltar aqui nos animais novamente, né? O implante dentário, ele tem que ser instalado em pacientes que têm condição de fazer um procedimento cirúrgico. Legal. Às vezes ele pode ter uma patologia de base, se é asa 1, asa 2, tudo bem. Mas se ele está com uma glicose lá em 400 e pouco, não sabe que ele é diabético, totalmente descompensado, o risco é grande. Sim. Você ter um insucesso. Até passar mal durante a cirurgia. Né? Então você não vai operar um paciente que não sabe que ele é diabético. Ou ele sabe que ele é diabético, mas ele não cuida. Não controla. De jeito nenhum. Ele vai ser um paciente contraindicado. Eu não vou operar esse paciente. E se eu não operar, dificilmente alguém vai operar. Eu considero que eu sou um cara assim, tipo, eu opero o paciente. Quantos pacientes chegam a mim e falam, passei por 8, ninguém quer mexer no meu caso. Eu falo, eu mexo. Se eu acreditar nesse paciente, eu sempre acredito nas coisas, sabe? Eu costumo dar a voz de confiança. Eu fui criado muito tempo fora do Brasil, o brasileiro tem uma mania, aqui no Brasil a gente tem que provar que o cara não é ladrão, né? Muitas vezes, né? Em algumas situações. Estou falando assim em geral. Sim. Tem que provar que você não fez. Não vou nem usar o termo ladrão, acho que é um termo pesado. Às vezes o cara é acusado de uma coisa, já começa partindo do preço. Tanto é que a vistoria veicular, aquela inspeção veicular, não existe em lugar nenhum. Aqui tem quando você vai vender o carro. Por que você faz um laudo?
Um dia eu levei um gringo comigo e falei, como assim fazer o laudo? O carro não é teu? É. Mas eu tenho que provar que ele é meu. Ah, você tem que provar que o carro é teu. O Brasil funciona assim. Sente partindo do pressuposto que alguém está fazendo alguma arte ruim, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, com relação a essa questão sempre. Então, voltando aqui para o diabetes, o paciente ele tem que estar compensado. Então, é uma contraindicação nesse sentido. Se você tem diabetes em casa e está monitorado, está bem cuidado, não é contraindicação alguma a execução do implante. Tá, muito bom. Aí a gente responde várias perguntas que chegaram falando sobre essa questão e é de fato um tema muito delicado aí, ele sempre aparece independente do assunto. Vamos visualizar? Vamos imagens, alguns casos aí. Troca comigo? Isso, pode pegar o computador que daí o Kiko mostra aí direitinho para a gente poder... A gente vai mostrar aqui um caso. Esse caso é um caso de um paciente que perdeu, olha só, é um caso interessante, é legal, porque tá vendo essas manchas que a gente vê aqui embaixo, né? No arco inferior aqui, esses dentes com manchas, né? Esse aqui em cima são duas raízes que ficaram. Esse paciente, o que ele fazia? Ele tinha morria de medo, um cara jovem, 30 anos de idade. Nossa, ele tinha muito medo, jovem, mas muito medo. Então ele quebrou as raízes e deixou elas ali. Olha só. Mal sabe ele que já que chegou nessa situação, ele ajudou muito, ele se ajudou muito e me ajudou. Lembra que eu expliquei que as raízes estão lá ainda, tá? E essas manchas que a gente vê aqui, o que é isso? É a clorexidina, que ele bochechava todo dia para tirar o hálito, as raízes quebradas ali em cima. Ele usava uma prótese provisória por cima disso aqui, que era um absurdo, mas ele encaixava ela de algum jeito. Um profissional que fez ainda, não sei como é que fez. E aí que eu fico, qual a indicação para isso aqui? Extração, né? Então eu faço uma guia cirúrgica, olha lá. Preparo uma guia, né? Uma guia cirúrgica, tá aqui a guia. Posiciono ela na boca, experimento a guia, ver se está tudo bem. Né? Olha lá a guia cirúrgica. Aí o que acontece? Prova, ela está no modelo. E a gente tem ela na boca já com a perfuração. Então o implante vai entrar nesses orifícios aqui. A primeira marca com a broca eu vou fazer nessa região. Porque já tem a posição certinha desses dois dentes aqui depois. Né? Eu extraio aquelas raízes, né? Nós vamos ver lá para a sequência. E olha lá, já estou na fase de moldagem. Né? Então eu dou uma abreviada aqui, o caso é muito longo. Mas eu coloquei 2 implantes ali, já fui para a fase de moldagem. Olha lá os implantes instalados na radiografia, né? Radiograficamente a imagem. Tá? Olha lá o cicatrizador, que é uma peça que fica lá enquanto a prótese está sendo confeccionada. Eles usam uma prótese provisória por cima. O meu abutment, né? O meu munhão aqui já em posição. Olha a minha gengiva, olha esse contorno aqui, Zeca, que a gente comentou, tá vendo? Essa papila, que é esse Vzinho aqui, ó, que eu consigo ter, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu consigo devolver ou manter aquela papila. Se aquela raiz fosse extraída muito antes de colocar o implante, eu não conseguiria ter, se quiser voltar na imagem aqui, eu não conseguiria ter esse arco aqui, ó, né? Esse arco bonito aqui, ó. Não conseguiria ter, tá? Olha lá, já na boa radiografia do caso. E a prótese de porcelana instalada. Olha lá que legal. Então com isso eu consegui manter minha papila aqui, né? Ainda tem um espacinho aqui, vai ser fechado, isso foi logo que eu cimentei a prótese, isso aqui vai ser fechado, vai chegar aqui, nós vamos ter uma ótima estética final. Outra forma de resolver casos, olha a diferença agora, para quem está em casa vai perceber. Nesse caso foi extrair as raízes antes e o paciente perdeu 4 dentes. Tá. O que eu coloquei? 2 implantes nele. Agora o gel aqui é um gel de Blue M que a gente põe para proteger e manter limpo. Olha o caso terminado, né? Consegue dar um foco na luz aí diferente, de repente para diminuir um pouco a claridade. Aí, olha lá, tá vendo? Olha como dá para comparar com aquele caso. Sim, você não tem aquela papila entrando aqui, tá vendo? Olha lá, é bem curtinha ela, bem rasa. Sim. Por quê? Porque essa raiz, ficou bonito o caso, tá bonito. Mas essas raízes foram extraídas muito previamente à colocação dos implantes, né? E casos que você falou lá sobre a dentadura, olha lá que interessante. Sim. O paciente usa uma dentadura, ele tira a dentadura, a gente coloca enxerto se precisar e faz 6 implantes. Então aqui já no caso final já. 3 implantes de um lado, 3 do outro, olha a prótese aqui de baixo, né? Pode chegar mais aqui. Então eu parafuso a prótese por esses orifícios aqui e prendo essa porcelana nos implantes. Olha a vista frontal dela, tá vendo? Opa! Olha lá, tá vendo? A minha vista frontal. Quantos implantes a gente tem aqui, a porcelana bem instalada,
né? Então essa é uma prótese que foi feito o quê? Foi colocado a porcelana e aí eu tenho um caso bem resolvido, né? Olha aqui como é que foram. A parte inferior a gente tem o que? Colocamos lentes, né? Lentes de contato. Então eu mudei totalmente o meu perfil do paciente de uma área dessa feia para uma área muito mais bonita. E o último caso aqui, para a gente ver, é parecido. Olha a gengiva artificial que eu comentei, Zeca, com você. O paciente às vezes quer ter essa voltinha aqui bonitinha e aí você consegue concluir o caso dessa forma. Tá bom? É isso aí que a gente tinha de imagem. Mas eu queria que você respondesse uma perguntinha para a gente, falasse um pouquinho sobre carga imediata, sobre os implantes e quais as indicações disso, por favor. A carga imediata, Zeca, ela é uma grande ferramenta, mas ela tem as suas indicações, principalmente em casos onde você tem uma área que envolve estética, né, principalmente a área anterior, ou em caso onde você perdeu todos os dentes, você coloca vários implantes e faz uma prótese sobre esses implantes. Aquela mesma técnica que eu mostrei, a prótese acrílica sobre um número X de implantes, vai te promover um resultado final bem interessante, né? Então, qual é o critério? Estrutura óssea. O meu implante tem que travar. O meu implante tem que ter uma estabilidade inicial boa, acima de 40 newtons, pelo menos. Porque aí o implante está ali, eu vou unir todos eles, vou dar uma barra por cima e vou conseguir instalar uma prótese bem presa, bem firme, bem ancorada em cima desses implantes. Tá? Então, assim, a carga imediata é uma realidade, é maravilhoso você poder colocar uma carga imediata, mas nem todos os casos são passíveis de receberem prótese imediata. Tá. O paciente, às vezes, está uma região que ali está muito pobre, ou o osso está muito novo, pós-enxerto. Você vai colocar um implante, vai colocar uma prótese em cima, fazer todos os milagres de uma vez, o paciente já está sem dente há não sei quantos anos. Fica mais alguns meses, 3, 90 dias, aí você vai lá e coloca um provisório, ou coloca um provisório por cima, não ativando a carga naquele implante. Então, o bom senso do profissional é o que prevalece no caso da escolha de se realizar ou não uma carga imediata. Acho que cai muito também, né, doutor Mazzucchelli? A gente até falou isso, hoje com acesso à internet, às vezes a pessoa vê, escuta, fala, às vezes até indicações aí que são comerciais, né, pagas, e ela chega no profissional e quer fazer aquilo de qualquer jeito, porque o famoso fez, porque alguém disse que fez, e aí acaba sendo um problema, porque não é a indicação dele, né? Não é para ele aquilo. Exatamente. Muitos pacientes chegam a mim e já falam assim, não, eu vi aquela carga imediata na internet, eu vi no Google, eu vi não sei aonde, eu vi no DAM, não sei o que tamo. Meu querido, vamos com calma, vamos fazer o seu exame, ver a sua tomografia, aí você mostra a estrutura óssea para o indivíduo, ele olha e fala, nossa, realmente eu estou com pouco osso, né? Não vai dar, não tem como, vamos esquecer, seguimos, né? Então é muito importante que você tenha essa noção exata de quando indicar. Muito bacana. A Edileuza manda um relato aqui dela falando que ela precisou fazer um enxerto exatamente por conta disso, usou muito tempo a dentadura. E aí nessa troca ela precisou a realização do enxerto. Ela falou assim, comigo foi exatamente assim, do jeito que o doutor explicou. Eu quero provavelmente encerrar, acho que com essa última participação da Fátima. Ela fala que tem 15 anos que ela sofreu um acidente e fez uma cirurgia bucomaxilar. Ela colocou um pininho para normalizar os movimentos dos lábios. Desde então ela fala que ficou com muito medo de ir no dentista, mas que agora ela vai precisar, ela já sabe fazer algumas extrações. Mas ela tem medo de que atrapalhe essa questão da cirurgia. Ela não descreveu exatamente o que é, doutor, não sei se vai ficar fácil até para a gente comentar aqui. Mas ela pergunta se é possível fazer implantes sem atrapalhar essa outra cirurgia que foi feita. Essa é boa pergunta, no caso, não dá para entender direito se tem a questão do parafuso no lábio, mas dá para fazer implantes sim, caso os parafusos que ela tenha colocado não estejam atravessando a região intraóssea, onde o implante basicamente vai ultrapassar. Mas eu duvido que ela deva ter parafusos em toda a estrutura óssea ali. Talvez em um canto ou outro, de repente você pode saltar, pular uma área, vai em outra e coloca alguns implantes sim. Então eu acredito que sim. Faz uma tomografia da maxila, da mandíbula, não sei qual é a área que ela pretende colocar. Mas o primeiro exame é esse. Faz uma tomografia computadorizada ou da maxila ou da mandíbula. Não sei se é superior ou inferior o teu problema. Acredito eu que seja inferior. Não sei porque eu estou com essa intuição, mas às vezes não é. Faz a tomografia e aí pode me encaminhar, se quiser também por e-mail, ou consulte com um profissional da sua confiança.
e aí sim dá para saber se vai realmente poder colocar implantes ou não. Mas eu acredito que alguns implantes possam ser colocados. Muito bom, obrigado, viu, pela participação também, doutor Mazzucchelli. Infelizmente, nosso tempo acabou aí, passa mais rápido, né, do que a gente imagina, mas eu quero te agradecer. Bom, sempre uma alegria, muito aprendizado recebê-lo aqui. É sempre muito bem-vindo. Obrigado. É sempre uma satisfação muito grande, Zeca, estar aqui no programa, essa produção maravilhosa. Eu sempre costumo comentar aqui, tem uma equipe maravilhosa aqui, super entrosada. Eu tenho muita gente, quando eu venho, eu falo sempre para meus pacientes, muita gente assistindo, meu filho, a minha enteada, a minha mulher, estão todos lá, ali, aposto, né? Beijo para vocês, amo vocês. Então, é uma satisfação muito grande vir trazer conhecimento, vir trazer informação, sempre quase que em primeira instância, nas novidades. Ano que vem deve ter muita novidade, a gente vai estar de volta aí com certeza. E eu agradeço muito a tua prestatividade, a tua qualidade aí de conduzir a entrevista. Imagina, doutor Mazzucchelli, a gente que agradece, é sempre uma alegria recebê-lo. Tome nota aí dos contatos do doutor Mazzucchelli, dúvidas que ficaram, inclusive para você conhecer melhor o trabalho dele. Vou começar com o telefone, 3262-0094, código 11, aqui de São Paulo, 3262-0094. Se você preferir, pode ir no site www.luiscosmo.com.br, Luiz com Z, aparece aí na sua tela. Ou pelo perfil do Instagram, @drluiscosmo, tá certo? Aparece aí, se você achar mais fácil, vai lá no Facebook também, facebook.com, e lá no localizar Luiz Cosmo, você localiza e encontra o Dr. Mazzucchelli por lá. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela parceria. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Consulta ao Doutor a partir das 3h35 da tarde, ao vivo. Eu estarei te esperando. Um abraço e até lá!